A Noite de Cristais marca o início formal da perseguição nazista contra os judeus, que culminou com o assassinato de 6 milhões de vidas inocentes. Na noite de 9 de novembro de 1938, um ataque violento orquestrado pelo regime nazista contra lojas da comunidade judaica alemã teve como consequência a destruição desses estabelecimentos comerciais, espalhando cacos de vidro por toda parte. Daí advém o nome, uma noite a ser lembrada de geração em geração, para que nunca mais se repita. Olá, eu me chamo Judith Sklier, sou filha do Klaus e da Celde Oliven, ambos nascidos em Berlim e que testemunharam ao vivo os horrores que foi a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais simbolizou de forma inequívoca o início de uma política de horrores e de extermínio em massa do povo judeu. Meu pai nunca aceitou que essa noite fosse chamada de Noite de Cristais, porque o cristal é nobre. Ele sempre preferiu chamar isso de a Noite do Pogrom. Nessa Noite dos Cristais foram destruídas pelo menos 250 sinagogas e 70 mil estabelecimentos comerciais. Isso tudo foi organizado diretamente sob o comando de Hitler e Goebbels. Goebbels era um genial diretor de propaganda da máquina nazista. Ele realmente era muito eficiente. Armados com barras de ferro, tochas, martelos, machadinhos, uma horda enlouquecida começou a destruir estabelecimentos judaicos, inclusive eles entraram em residências. Nessa Noite dos Cristais, 30 mil judeus foram presos, 12 mil somente em Berlim, e foram enviados a 3 campos de concentração, Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen, e também 96 judeus foram mortos. A população local observava passivamente, bem como a polícia. E o meu pai sempre nos falava isso, que quando depois alguns historiadores alemães disseram que a população não sabia, não tinha noção do que estava acontecendo, que isso não era verdade, que a população estava nas ruas, bem como a polícia, e observaram tudo sem nenhuma reação. Muitos centros rabínicos, muitos seminários rabínicos também foram destruídos, e muitos objetos foram ou roubados ou jogados pela janela. Obras de arte, joias, objetos importantes. Nessa Noite dos Cristais, como meu pai sempre fez questão de nos contar isso, não foram somente vidros e lojas, chamava a Noite dos Cristais por causa dos vidros estilhaçados, das lojas, das sinagogas. Não foram só vidros que foram destruídos, foram milhões de sonhos e vidas que foram aos poucos sendo estilhaçados. A Kristallnacht, Noite dos Cristais, é lembrada a cada 9 de novembro. Esta memória é da maior importância, porque ela foi o marco inicial da maior tragédia da humanidade e, sobretudo, pela lição tirada para todos, a de que um homem com sua mente doente foi capaz de convencer multidões sob o insano fundamento da superioridade de uma raça pura ariana. Ele convenceu pessoas de um povo culto e desenvolvido como o alemão de que haveria uma superioridade. Ele buscou atingir o emocional e a vaidade das pessoas, o ego. Ela significa muito mais do que a quebra de vidros, os vidros partidos de 1.400 sinagogas e de milhares de estabelecimentos comerciais dos judeus e de suas residências. Ela é o marco do início de
do assassinato de todo um povo que se buscou e da sua cultura. Um povo que contribuía para o mundo em todas as áreas do conhecimento humano e das artes. Um povo que, inocente, foi levado a câmaras de extermínio, aos campos de extermínio, homens, mulheres e crianças. Ela é um marco inicial de tudo que o homem foi capaz de fazer, da bestialidade nazista e que a omissão mundial permitiu que acontecesse. Que nunca mais tenhamos uma Noite dos Cristais e tudo que ela significou e significa. Que nunca mais tenhamos a omissão das pessoas de bem. Caríssimos irmãos, é o momento de estarmos juntos diante de tantas situações de intolerância que não são apenas de hoje, mas também do passado. Esse momento em que se faz memória desse triste evento da Noite dos Cristais, quero estar muito unido a todos vocês, dizendo que nós sonhamos com um mundo de irmãos, todos irmãos, e respeitando as suas tradições, sua maneira de ver o mundo, a sua fé, e ao mesmo tempo colaborando para trabalharmos na mesma direção de procurar construir um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Diante de tantas situações contrárias às tradições dos antepassados e tantas intolerâncias que sofreram nossos antepassados também, aprendendo com a história, que nós sabemos fazer uma nova história hoje, uma história diferente, naquilo que depender de nós, que nós trabalhemos unidos na fraternidade, respeitando as diferenças e as nossas visões, mas ao mesmo tempo com os olhos fixos num futuro melhor. A nossa fraternidade, a nossa solidariedade e o nosso abraço. Shalom. Shalom. Há 82 anos, na noite do dia 9 de novembro de 1938, um pogrom nazista foi aplicado pelos paramilitares comandados por Göring, destruindo e incendiando centenas de sinagogas, milhares de propriedades e lojas de judeus, tanto na Alemanha como na Áustria. É verdade que alguns notáveis alemães do comando nazista criticaram a ação, não pelo terror humano praticado, com mortes de cerca de uma centena de judeus e prisão de alguns milhares, mas pelo fato que não precisariam ter destruído tantas obras importantes e de valor, bastava terem matado mais judeus. Cabe observar que a comunidade judaica da região já vinha sendo perseguida pelos nazistas desde que ocuparam o poder em 1933. Em 1935, é emitida a legislação racista de Nuremberg, praticamente expulsando os judeus, com pesados confiscos, multas e mais restrições. O que se observa e nos chama a atenção é o silêncio do mundo em termos de efetivas ações que pudessem restringir os desejos de limpeza étnica que o regime nazista, sob o comando de Adolf Hitler e seus simpatizantes, já tinham anunciado e não deixavam de executar. Naquele momento histórico, o mundo era diferente. Poucos nas sociedades sabiam o que estava acontecendo. A informação era repassada através dos jornais, rádios, filmes, teatros, música e arte, além da literatura. Canais que poderiam ser controlados pelas autoridades sem dificuldades, como fez a máquina de propaganda nazista sob o comando de Goebbels. As palavras e a verdade eram do mandante. Pergunto-me se nos dias de hoje seria possível um líder carismático de um importante país poder levar adiante um programa de limpeza étnica com a mesma desenvoltura e relativa facilidade que o regime nazista implantou.
após mortes de mais de 50 milhões de pessoas, destruições materiais imensas e o extermínio de cerca de 1/3 dos judeus europeus, 6 milhões no Holocausto, e inventarmos e explodirmos a bomba atômica, criamos diversos organismos internacionais com o objetivo de evitar novas guerras e perseguições, como a Organização das Nações Unidas, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde e outras. Anunciamos, em 1947, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E onde estamos hoje? Nos preocupa. A Organização das Nações Unidas hoje é controlada pelos interesses políticos e econômicos do momento. É capaz de manter na liderança e coordenação de grupos que julgam a prática dos direitos humanos de terceiros, representantes de países que não os praticam e muito menos os respeitam. Suporta uma organização educacional como a Unesco, que nega a história, declarando que os judeus e o Estado de Israel não são reconhecidos na parte histórica de Jerusalém. Mantém com plenos poderes em seus departamentos representantes de governos autoritários, comandados por ditadores e exploradores, enquanto a indústria bélica e até nuclear cresce e floresce, movimentando enormes riquezas. Vemos organizações humanitárias e as preocupadas com a qualidade ambiental de nosso planeta tendo que implorar para que os cidadãos e os governantes as mantenham cumprindo o seu papel. E qual é a solução? Como evitar que um novo pogrom, como o da Noite dos Cristais Quebrados, a Kristallnacht, possa repetir-se? O caminho está nas mãos da sociedade. Cabe a cada sociedade assumir a responsabilidade de educar cada um de seus membros, de forma ampla e democrática, a ser capaz de analisar, avaliar e expressar-se na ampla forma atualmente disponibilizada pela força dos canais de comunicação. A melhor forma de garantir a liberdade é estar preparado, vigilante e atuante. Mesmo que isso possa parecer uma utopia, é a mais sensata forma de agir. É bom saber e ter um sonho. I have a dream, como citou Martin Luther King em seu famoso discurso em agosto de 1963, em Washington, D.C., acompanhado intensamente por ativistas judeus e uma multidão de todas as religiões, etnias e preferências sociais. Vamos educar para saber analisar e escolher conscientemente. Vamos agir a fim de que os nossos sonhos de viver numa sociedade ampla, respeitando os valores da diversidade e convivendo harmoniosa e fraternalmente, seja uma realidade, e que o pogrom da Noite dos Cristais, de 1938, seja um aprendizado de nossa história humana, que nunca mais se repetirá com mais ninguém. Shalom. Esta é a carta do presidente do Estado de Israel, Reuven Rivlin, enviada para Bnei Brit por ocasião da recordação da Kristallnacht. Presidência, Jerusalém, novembro de 2020, prezados amigos. O evento que nos congrega é solene e doloroso. Kristallnacht, a noite dos vidros quebrados, foi um momento decisivo na perseguição aos judeus pelos nazistas. Na noite de 9 de novembro de 1938, não mais satisfeitos com a exclusão e alienação, com a repressão e discriminação, seu ódio patológico tornou-se violento e mortífero. 267 sinagogas foram totalmente destruídas e mais de 1.400 foram danificadas. Cemitérios foram violados. Mais de 7.000 estabelecimentos comerciais foram atacados. Os vidros quebrados encheram as calçadas e brilhavam como cristais. 30.000 homens judeus foram detidos e encarcerados. A comunidade judaica, vítima deste êxtase de destruição, foi forçada a pagar 1 bilhão de Reichsmarks para os reparos dos danos feitos às suas propriedades. Mas isso foi apenas uma parte dos custos. Nesta noite, 91 pessoas foram mortas e mais de 600 morreram. Muitas delas cometeram suicídio, desesperadas ao se darem conta da extensão causada pelo ódio genocida
perpetrado pelos nazistas. A Bnei Brit adotou a Kristallnacht não apenas para assegurar que os trágicos eventos daquela noite jamais sejam esquecidos, mas também que suas lições possam ser aprendidas por futuras gerações. Na noite de 9 de novembro deste ano de 2020, assim como acontece em todos os anos, a sinagoga Beit Hanassi e muitas outras em Israel e em todo o mundo ficarão iluminadas durante a noite toda em memória desta data. Nós, judeus, fomos as vítimas em 1938 e nos trágicos anos que se seguiram, mas o racismo, o ódio e a xenofobia são pragas que atingem a todos nós. Nós nos devemos opor a elas, denunciá-las e extingui-las das nossas sociedades. Esta foi a minha mensagem quando convoquei uma reunião de cúpula de cerca de 50 líderes mundiais em janeiro passado, para comemorar os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Juntos, em Jerusalém, a eterna capital do Estado Judeu Soberano e Democrático de Israel, nós confirmamos um compromisso comum de recordação e educação do Holocausto e de oposição ao antissemitismo, à discriminação e ao ódio sob todas as formas. O antissemitismo ainda está entre nós, e a pandemia do coronavírus foi a causa de um preocupante crescimento de incidentes que tiveram como alvo os judeus em nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Antigos mitos envolvendo o controle por judeus e a malevolência de judeus foram apresentados na forma de novos disfarces para se ajustar à nova crise. Trabalhando junto com autoridades nacionais, a nossa mensagem deve ser de tolerância zero no que tange ao antissemitismo. Nenhuma consideração política contrária se justifica em relação à luta por uma clara oposição àqueles que querem nos causar dano ou que não se alinham para garantir a nossa segurança. Meus amigos, a história da Bnei Brit está interligada com a história moderna do povo judeu. Suas lojas fortalecem a identidade e as comunidades judaicas e protegem a vida judaica através de suas representações junto a governos e instituições internacionais. Onde quer que haja judeus necessitando de apoio e assistência, lá está a Bnei Brit. E as comunidades judaicas do mundo precisam da Bnei Brit hoje e sempre. Em qualquer lugar onde judeus enfrentam perseguição, discriminação ou falta de liberdade, em qualquer lugar onde os judeus não tenham a segurança para praticar sua religião ou organizar-se como uma comunidade, nós precisamos de sua ajuda. Obrigado por tudo que vocês fizeram, obrigado por tudo que vocês fazem. De Jerusalém, a capital do Estado de Israel e o coração do povo judeu, atenciosamente seu Reuven Rivlin.